E aí, meu querido amigo escanteado, você já sabe, aqui é o Danilo e hoje a gente vai contar a história de Abel Ferreira, desde pequenininho, passando pela fase dele como jogador lá na Europa, passando pela fase dele como treinador na Europa, até chegar aqui no Palmeiras. Mas antes da gente conferir essa história, eu vou pedir como sempre para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e lá no final do vídeo, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like. Então, bora para essa história. O nosso miúdo, como ele mesmo costuma falar, Abel Ferreira, morava numa casinha do lado do Estádio Municipal 25 de Abril, que é o estádio do Penafiel, time português onde ele começa a jogar bola. E o treinador Manuel Potinho, que é um dos maiores ídolos da história do Penafiel, conta inclusive sempre uma história muito engraçada sobre o Abel Ferreira, em que ele quase parou de jogar futebol. Bom, aparentemente quando atuava pela base do Penafiel, o Abel Ferreira simplesmente parou de ir nos treinos. E o Manuel Potinho, como via muito potencial no Abel, foi até a casa dele saber o porquê que ele tinha largado os treinos. E aí o Abel falou que tinha deixado de treinar e que não ia mais ser jogador de futebol porque ele ia focar nos estudos. Mas aí o Manuel Potinho achou meio estranha essa história e insistiu para que o Abel contasse a história que tinha acontecido de verdade. E aí o Abel contou para ele que ele tinha brigado com o técnico da época, que era o Miguel Leal, e aí o Abel foi um baita de um mascaradinho, de um perninha, e pediu pro Manuel Potinho ir lá e conversar com o Miguel Leal, dar uma bronca nele, e só então ele voltaria a jogar pelo Penafiel. E a injustiça a mim é que me deixa revoltado, a injustiça, é só isso. Bom, e esse investimento do Manuel Potinho de fazer tudo isso pelo Abel daria muitos retornos pro Penafiel, mas a gente já fala disso. Bom, não era mentira que o Abel queria parar de jogar futebol para estudar, ele sempre foi de fato muito estudioso, tanto que, desde o momento que ele se torna jogador profissional, ele também se forma como profissional de educação física. E foi assim, com muita dedicação, muito trabalho, que o Abel se torna então um dos principais jogadores do Penafiel. Nunca foi um jogador muito habilidoso, um jogador de muitos gols, por exemplo, marcou 7 em toda a sua carreira, mas sempre foi um jogador muito aguerrido e, como ele já mostra hoje em dia no Palmeiras, de muito conhecimento tático. E como eu já disse, ele daria um retorno financeiro muito bom para o Penafiel, isso porque ele sai pro Vitória de Guimarães pelo preço mais alto que já foi pago na história por um jogador do Penafiel, 100 mil euros. E é exatamente do Vitória de Guimarães que ele vai passar pelas mãos de Paulo Autuori e ele vai ser treinado pelo brasileiro. Ele vai fazer 86 jogos em 4 temporadas pelo Vitória de Guimarães, e então lá em 2004 ele vai dar mais um passo na carreira e vai jogar pelo Braga, onde ele vai ser titular da equipe e fazer 37 partidas antes de chamar a atenção de um dos maiores times do futebol português, que é o Sport. Então o Braga lá em 2006 vai ceder por empréstimo o Abel para o Sport, que depois vai ser comprado na opção de compra do contrato, e é exatamente no Sporting onde o Abel vai ganhar os principais títulos e únicos títulos de sua carreira como jogador, uma Taça de Portugal e 2 Supertaças de Portugal. Top, 17 jogos seguidos, pam, 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 a top. E é exatamente nesse ponto da carreira que o outro técnico brasileiro que a gente citou, o Felipão, vai entrar em contato com o Abel. Não por meio de um time, mas sim por meio da seleção. Lá em 2008, o Felipão, quando comandava a seleção de Portugal, vai convocar o Abel para ser o lateral direito da seleção. Então, como eu já disse, ele vai ter essa experiência com esses 2 técnicos brasileiros, com o Autuori e com o Felipão. Ainda nessa época, quando estava com 33 anos, muito cedo, o Abel vai se aposentar, ainda jogando pelo Sporting. É realmente muito precoce, 33 anos é uma idade muito baixa para se aposentar, mas a lesão que ele teve no joelho foi realmente muito grave. E ele continua no Sporting, só que dessa vez como treinador das divisões de base, é ali que ele começa a sua carreira como técnico. Então ele sai do Sporting, faz o caminho contrário, ele que tinha ido como jogador do Braga pro Sporting, agora como treinador de categoria de base, vai do Sporting pro Braga. E é no Braga, lá em 2017, que ele vai ter a chance de comandar uma equipe profissional de futebol. Ele vai muito bem no profissional do Braga, vai fazer a melhor campanha da história do Braga em campeonatos portugueses, vai ficar com o 4º lugar. Não foi a melhor posição do Braga na história dos campeonatos portugueses, mas foi a melhor pontuação da história do clube no campeonato nacional. Depois ele vai sair por mais ou menos 2,5 milhões de euros, o equivalente a 10 milhões de reais, para defender o PAOK da Grécia, e depois do PAOK da Grécia ele vem pro Palmeiras. E essa história a gente já conhece, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil e tem outra temporada aí
para fazer muito sucesso com todo o respaldo que ele ganhou dos torcedores e dos dirigentes alviverdes. Mas e você? Conhecia a história de Abel Ferreira? Curtiu a história dele? Se sim, como eu já disse, se gostou do conteúdo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e até a próxima.